Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar a nossa segunda aula sobre movimentos. Nessa aula nós vamos falar sobre algumas definições de movimento. E a primeira delas é que o movimento sempre depende de um referencial. Como assim? O movimento vai acontecer para a pessoa que está observando ele. Ela pode estar acontecendo ou não. Vamos para um exemplo. Imagine você dentro de um carro com uma outra pessoa, um colega, um amigo, e vocês decidem andar pelas ruas da cidade. Então, vocês estão andando pela sua cidade e vocês passam em frente a uma praça. Nessa praça tem uma pessoa, vamos imaginar que tem um garoto, e esse garoto observa vocês nesse carro, andando pela rua. Para o garoto que está observando de fora, vocês estão em movimento em relação a ele. Porém, se você, dentro do carro, no mesmo instante, observar o seu colega do lado, o seu amigo que está dentro do carro com você, o seu colega está parado em relação a você. Porque vocês não se distanciam um do outro, não tem uma variação de posição de um em relação ao outro. Então, vai depender do referencial. Se o referencial for o garoto, o carro está em movimento, vocês estão em movimento. Se o referencial for algum ponto dentro do carro, por exemplo, você, a pessoa que está com você está parada. Então, o movimento sempre depende do referencial. Outro exemplo, nosso planeta. Nosso planeta nós sabemos que ele está em movimento ao redor do Sol. Porém, nesse exato momento que eu estou parado aqui, eu posso falar que eu estou parado em relação à Terra, apesar da Terra estar se movendo. Agora, se eu falar em relação ao Sol, eu estou me movimentando junto com a Terra. Então, vai depender do referencial. Então, se eu quero saber se alguma coisa está em movimento ou se está em repouso, se está parado, eu preciso perguntar primeiro em qual referencial você quer saber. Então, essa é a primeira coisa. O movimento sempre depende de um referencial. Para um referencial, ele pode estar se movimentando, ou para um outro referencial, em um mesmo instante, ele pode estar parado. Segunda coisa, o movimento é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Vamos pensar em mais um exemplo. Imagina você parado na frente de sua casa, de repente passa um carro e ele vai pedir informação para você. Onde que é a Praça da Matriz? A Praça da Igreja Central. Você vai parar, vai pensar um pouco, você vai começar a dar as instruções para ele. Provavelmente você vai falar, pega essa rua, por exemplo, segue reto nela por 2 quarteirões, vira à direita e continua reto que você vai chegar no seu destino. Para você dar essa informação para a pessoa, você precisou dar várias referências. Você precisou falar o quanto que ela vai andar, em qual rua que ela vai, para onde que ela vai virar. Ou seja, você teve que falar para ela um módulo, uma direção e um sentido. O que é o módulo? O módulo é a medida, é uma medida. Então, toda vez que nós falamos que nós temos uma grandeza vetorial, é uma grandeza que pode ser medida. E o movimento ele pode ser medido. Por exemplo, nesse exemplo que nós demos, a medida poderia ser quarteirões. Você vai andar 3 quarteirões, você vai andar 2 quarteirões e assim por diante. Nós também podemos utilizar metros, você vai andar 100 metros, vai andar 200 metros. Então, uma medida. Direção. O que é direção? Direção nós normalmente utilizamos como horizontal, vertical, norte, sul, leste, oeste e sentido. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Então, toda vez que você for dar uma informação em relação ao movimento, você tem que colocar essas características na sua informação. Você tem que colocar uma grandeza de tamanho, você tem que falar o quanto que a pessoa tem que andar, você tem que dar uma direção para ela, no caso a direção seria a rua, você vai pegar essa rua e você tem que dar um sentido. Nessa rua, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e assim por diante. Então, o movimento sempre depende de um referencial e o movimento é uma grandeza vetorial. Agora nós vamos para as próximas definições. Então, continuando, agora nós vamos falar sobre espaço. O estudo do espaço é muito importante para darmos sequência ao estudo do movimento. O que vem a ser o espaço na física? O espaço é o deslocamento de um corpo desde o seu ponto de partida até o seu ponto de chegada, da sua origem até o seu ponto final. Exemplo, nós temos aqui uma trajetória, representada por essa linha azul, e nessa trajetória nós temos um carro. Inicialmente o carro está nessa posição. Nessa posição que ele está inicial, nós vamos chamar de ponto zero, ou ponto de origem, a sua origem, de onde ele partiu.
Quando esse carro sai desse ponto, caminha um tanto e para em um segundo ponto, esse daqui vai ser o seu ponto final. Vamos supor que ele tenha andado 12 metros. Nós podemos falar que o seu deslocamento foi de 12 metros. Por quê? Do seu ponto de partida, da sua origem, até o seu ponto final, até o seu ponto de chegada, ele andou 12 metros. Então, o seu espaço percorrido foi 12 metros. O seu deslocamento foi 12 metros. Certo? O espaço percorrido nada mais é que isso. É o deslocamento de um corpo desde o seu ponto de partida até o seu ponto de chegada. Da sua origem até o seu ponto de chegada.